que em breve deve acontecer ou realizar. E por intermédio do seu anjo expressou a seu servo João. Ou seja, então o livro do Apocalipse está falando do quê? O livro do Apocalipse está falando acerca de uma revelação. E essa revelação, a gente já falou com os irmãos, essa revelação, ela tem uma origem em Deus. Deus revelou, amados irmãos, para o seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo revelou para o anjo revelou para João, e João agora revela para os seus servos. Amém? Então o livro do Apocalipse está falando de uma revelação, correto? E o que é uma revelação? Uma revelação é mostrar, amados irmãos, o que está em oculto, é levantar o véu, é mostrar o que está escondido. Isso é uma revelação, tá bom? Levantar e ver o que vai acontecer ou o que está por baixo. Então Deus tem uma revelação, Deus deu uma revelação, primeiramente ao seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus transmitiu ao anjo, o anjo transmitiu a João, correto? E João agora, amados irmãos, cabe agora a missão dele, que é o segundo passo. O Apocalipse fala de uma revelação transmissível, de uma revelação que tem que ser transmitida, que é o capítulo 2 e o capítulo de número 3. Então essa leitura, amados irmãos, ela é importante para nós também, leitores do Apocalipse, leitores ou estudantes, aquilo que a gente está fazendo. Então nós temos aqui uma revelação dada por Deus no capítulo de número 1, que Deus deu a Jesus Cristo. Jesus Cristo transmitiu ao anjo, o anjo transmitiu a João, e João agora vai transmitir aos servos. Capítulo 1. Eu acredito que os irmãos não tem mais dificuldade de entender o Apocalipse capítulo 1. Tem alguma dificuldade de entender o capítulo 1 do livro do Apocalipse? Não tem dificuldade, porque a gente fala, o Apocalipse está falando do quê? De uma revelação. Livro do Apocalipse, Apocalipse significa revelação, uma revelação que tem a origem em Deus. Amém? Então a segunda coisa, amados irmãos, o que o livro do Apocalipse está falando de uma revelação que ela tem que ser transmitida. O livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, tem um caminho, tem um percurso, que é o capítulo 2 e o capítulo de número 3. O João, ele escreveu as 7 igrejas que estão na Ásia, correto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então perceba, amados irmãos, se os irmãos conseguem agora entender, construir, tentar entender, seguir o caminho dessa revelação. O pastor está falando que o livro do Apocalipse, olha que maneira simples, clara, muito simples, que qualquer pessoa é capaz de pegar o que o livro está tentando dizer. Às vezes a nossa missão, a nossa tentativa é sermos simplificadores para os irmãos, porque às vezes as pessoas pegam o livro do Apocalipse, vão ler e acham um livro tão complicado, tão difícil. Realmente tem muita coisa complicada, tem coisas difíceis de se entender, de se interpretar. Mas se nós, amados irmãos, começarmos a entender, a fazermos aquele trabalho de recapitulação, como a gente está fazendo com os irmãos, a gente vai lá na frente, volta, vai lá na frente, volta, para que vocês peguem acerca daquilo que o livro está falando. Então o livro do Apocalipse está falando também, no segundo ponto aqui, de uma revelação que ela foi transmitida para 7 igrejas da Ásia. Quantas igrejas? 7 igrejas. O número 7, amados irmãos, é um número de completude, como a gente já falou para os irmãos. Irmãos, as igrejas no primeiro século não havia só 7 igrejas, havia milhares de igrejas. Mas essas 7 igrejas, elas representavam toda a igreja de Cristo. Então essas 7 igrejas aqui da Ásia, a qual foi enviada essas cartas, elas também estão falando para nós nos dias de hoje. Estão falando para nós também nos dias de hoje.
Então, se essa revelação ela foi transmitida para as 7 igrejas da Ásia, que representavam toda a igreja de Cristo, nós também fazemos parte da igreja de Cristo. Isso significa que essa revelação também, amados irmãos, tem o intuito de nos alcançar, de alcançar a igreja. Então essa revelação ela foi transmitida à igreja. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, correto? Então nós temos aqui um segundo ponto importante, queridos irmãos e irmãs, que a revelação do Apocalipse ela é algo que tem que ser transmitido, foi transmitido para a igreja. João, agora você vai pegar e vai escrever para 7 igrejas que estão na Ásia. E essas 7 igrejas representavam todas as igrejas de Cristo. Ou seja, essas cartas não era só para a igreja de Éfeso, não era só para a igreja de Esmirna, não era só para a igreja de Tiatira, não era só para a igreja de Filadélfia. Deus está falando primeiramente com aquelas igrejas, mas o conteúdo daquela carta se viria para todas as igrejas, como serve para os nossos dias de hoje. Um exemplo claro, qual que era o problema da igreja de Éfeso, da primeira igreja? Deus elogia a igreja por muitas obras, mas o que a igreja estava desejando, faltando para com o Senhor? Esfriou o seu primeiro amor. Então a igreja estava com um problema muito grande, amados irmãos, como na relação do amor. Então o problema do esfriamento do amor não é só um problema da igreja de Éfeso no primeiro século, é um problema também para os nossos dias de hoje. Por isso Deus continua falando com sua igreja hoje, porque existem muitos cristãos nos dias de hoje. O que aconteceu? Começou muito bem, sim ou não? Começou muito bem, mas acabou esfriando o primeiro amor. Ele não pratica mais as primeiras obras que ele ou ela praticava. Então o livro do Apocalipse está falando de uma revelação que é transmitida, que tem que ser transmissível. Uma terceira coisa que o livro do Apocalipse está falando aqui, queridos irmãos e irmãs, ou seja, está falando da dignidade de Deus. O livro do Apocalipse, amados irmãos, ele está falando da dignidade de Deus e da dignidade do Cordeiro, que é no capítulo 4, onde fala da dignidade de Deus, e no capítulo 5 fala da dignidade do Cordeiro. Por que Deus é digno? Capítulo 4, está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 4, versículo 11 diz assim, capítulo 4, versículo 11, o livro do Apocalipse está falando da dignidade de Deus, porque Deus é digno. O nosso Senhor e o nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra, poder, porquanto Tu és Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há e foi criado veio a existir. Então perceba que o livro do Apocalipse está falando para os seus leitores do primeiro século da dignidade de Deus. Porque Deus é digno. Por que Deus é digno? Olha lá. Porque Ele tem que ser honrado, porque Ele tem que ser glorificado. Deus Pai, Tu és Criador de tudo, por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Ou seja, Deus é digno de honra, Deus é digno de glória, Ele tem que ser honrado, Ele tem que ser glorificado. Por quê? Porque Ele é Criador. O livro do Apocalipse tem a intenção de falar para os seus primeiros leitores que Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de honra e de glória. Por quê? Porque Ele é Criador. Agora você imagina, no meio de uma tribulação, no meio de uma perseguição, correto? O livro do Apocalipse está chamando e convidando os seus leitores a dignificar o nome de Deus, a glorificar a Deus, porque Ele é Criador de todas as coisas. Amém? Então nós também, da mesma maneira, o livro do Apocalipse também fala aos nossos dias, fala a cada um de nós nessa noite, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos
problemas, nós somos convidados também a glorificar, a honrar a Deus, a exaltar o nome desse Deus e agradecer a Ele, bendizer a Ele, porque Ele é Criador de tudo que há e veio a existir. E muitas das vezes a gente não faz isso. A gente adora a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele faz, por as bênçãos, pelos livramentos, mas a gente tem que adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, pelo simples fato do quê? Porque Ele é Criador. Tudo o que há nesse mundo foi obra criadora de Deus. Então, os leitores do primeiro século, os nossos irmãos, eram convidados a glorificar aquele que está sentado no capítulo 4, como a gente já cansou de ler com os irmãos, daquele que está sentado no trono, que está ao redor 24 anciões, 4 seres viventes. Então, aquele que está sentado no trono, ele é digno de honra e de glória. Os seres celestiais que estão diante dele estão sempre prostrados, adorando ele. E por quê? Porque ele é Criador. Vamos falar da dignidade do Cordeiro. Porque o Cordeiro é digno. Olha o capítulo 5 aí. E o versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. E eles proclamavam em alta voz. Capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então, o livro do Apocalipse também é um livro que fala da dignidade do Cordeiro. Por que o Cordeiro é digno? O Cordeiro é digno por quê? Porque ele foi morto. Ele foi morto. E ele é digno porque ele possui poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória. Ou seja, o Cordeiro é digno por quê? Porque ele é aquele que morreu. Foi ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele é digno por isso, amados irmãos. Enquanto nós temos o livro convidando os seus leitores a adorar a Deus, porque Ele é Criador, o livro do Apocalipse também convida os seus leitores a adorar ao Cordeiro, a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Simplesmente por quê? Porque Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o Cordeiro que foi morto, e Ele é aquele que, com o próprio sangue dele, comprou pessoas de todos os povos, raças, línguas e nações. Então, isso faz do Cordeiro, amados irmãos, digno. Isso não faz nem de mim, nem de você. É por isso, amados irmãos, que a honra, é por isso que a glória, é por isso que o louvor, é por isso que a exaltação simplesmente pode ser para Deus. Simplesmente a honra, a glória e o louvor só pode ser para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, porque eles são dignos de honra e de glória, porque a obra quem fez foi eles, quem morreu foi o Cordeiro. Ele comprou com o próprio sangue dele, ele lavou as nossas vestes, ele nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com um precioso sangue. Aleluia. Então nós temos aqui o Cordeiro, amados irmãos, sendo adorado. Você vai ver que você é convidado aqui a entender como os leitores do primeiro século foram convidados a entender esses pontos, correto? Que o livro do Apocalipse, primeiro, é um livro que fala da revelação de Deus, que tem a origem em Deus, correto? Segundo, que essa revelação ela é uma revelação transmissível, que foi transmitida à igreja, correto? E é por isso que a gente está transmitindo aqui, correto? O livro do Apocalipse, correto? É um livro que fala da dignidade de Deus, que Deus é digno de receber honra e glória, porque Ele é Criador. Quarto, o livro fala da dignidade do Cordeiro. Por quê? Porque Ele é aquele que morreu e comprou povos de todas as raças, tribos, nações e etnias. Amém? Quinto, o livro do Apocalipse também ele está falando, amados irmãos, acerca dos selos. O livro do Apocalipse é uma revelação que fala da abertura de 7 selos. É um livro
7 selos, a qual o primeiro selo, amados irmãos, tem um cavalo branco, o segundo selo tem um cavalo vermelho, o terceiro selo tem um cavalo preto e o quarto selo tem um cavalo amarelo. Cada cavalo desse representa uma situação que a gente já falou para os irmãos. Então veja que o livro do Apocalipse, ele começa a falar de coisas e vai aumentando, e vai falando de coisas. Então o livro do Apocalipse fala também da abertura de 7 selos. Amém? Amém, gente? Amém? Você pode encontrar isso no capítulo de número 6. Olha lá, vira lá, capítulo 6. E observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Correto? Aí nós temos aí no versículo 2 um cavalo branco. A partir do versículo 3 nós temos um cavalo vermelho. Correto? Capítulo de números 6, versículo 6 aí, nós temos aí, 5 aliás, nós temos um cavalo preto. E no capítulo 6 ainda, a partir dos versículos 8, nós temos um cavalo amarelo. Então o livro do Apocalipse também está falando da abertura aí de 7 selos, correto? Aí você vira a página aí, capítulo 6, versículo 9, está falando da abertura do 5º selo. A partir do versículo 12 está falando o que? Da abertura do 6º selo. Olha que coisa interessantíssima, irmãos e irmãs. Olha como a gente, de forma bem simples, volta a sua Bíblia lá, abra no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. 3. Versículo de número 4. Capítulo 3, versículo de número 4, versículo de número 5. Abriu aí? Capítulo 3, versículo 4, versículo 5 diz assim: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus santos anjos. Irmãos, capítulo 3. Olha que coisa aqui. Nós temos aqui uma promessa. Capítulo 3, nós temos uma promessa. Que promessa é essa aqui? É uma promessa feita a uma determinada igreja. Que igreja é essa? É a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é aquela igreja que faz parte das 7 igrejas da Ásia, correto? E essas 7 igrejas da Ásia, elas representam toda a igreja de Cristo, correto? Amém? Tudo bem, gente? Tem? Toda a igreja. E foi feita uma promessa para essa igreja de Sardes. Isso não significa que só os crentes da igreja de Sardes vão andar de vestes brancas. Isso significa que para o vencedor, todo vencedor vai andar de vestes brancas, vai estar justificado, vai estar purificado na presença do Senhor. Então, só que o que nós temos aqui? Uma promessa. Nós temos uma promessa feita com a igreja, que só um pequeno exemplo que eu estou dando para os irmãos aqui, que é uma promessa que eles vão caminhar, vão estar vestidos de branco na presença do Senhor. Assim o vencedor andará de vestes brancas. Correto? Essa foi feita uma promessa lá para a igreja de Sardes, que era uma da igreja das 7. Sim ou não? Não foi feita lá para uma igreja lá? Que eles vão andar de branco? Volta lá de novo agora. Vamos voltar lá, capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Vamos voltar lá ao versículo de número 9. Em seguida, olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão vasta que ninguém podia. Ué, mas a promessa não foi feita só para a igreja, com os irmãos lá de Sardes lá? Veja para você ver que não é só uma promessa específica para aquela igreja, como representa todo o povo de Deus. Em seguida, olhei diante de mim, descortinava uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e língua. Ou seja, isso significa também que a igreja do Senhor Jesus Cristo não será só formada, a igreja do Senhor Jesus Cristo não será formada só simplesmente por uma etnia, um povo específico, não. A igreja de Cristo, ela é formada por povos de todas as raças, tribos, nações e línguas. Amém? E estavam de pé diante
do trono do Cordeiro. Eles estão diante de quem? Do trono do Cordeiro. E como é que elas estão? Elas estão em pé, vestidas com túnicas, empunhando folhas de palmeira. Ou seja, veja que capítulo 3 que a gente leu para a igreja de Sardes, é prometido a eles que eles vão andar de branco. Amém? Vão andar de branco, correto? Eles vão estar de branco diante do Senhor. E o Senhor vai testemunhar eles para o Pai diante dos santos anjos. Só que quando você abre no capítulo 7, você vai ver agora que povos de todas as raças, tribos e nações, eles estão de branco, mas olha o que vai se intensificando. Eles estão com palmeiras na mão. Palmeiras na mão, folhas de palmeiras na mão, significa o que a gente já falou com os irmãos aqui? Sinal do quê? De vitória, libertação. E eles estão libertos do mal para todo sempre. Eles venceram, eles estão diante do Cordeiro. Veja como as coisas vão se intensificando. Então é uma promessa que foi feita à igreja de Sardes. Mas quando a gente abre no capítulo 7 aqui, a gente vê todo o povo de Deus vestido de vestes brancas e agora com folhas de palmeiras na mão, anunciando: ele venceu. Aleluia, glória a Deus. A igreja venceu, o povo de Deus venceu. Isso é maravilhoso. O livro do Apocalipse é um livro que está falando de esperança, é um livro que está falando de promessas, Aleluia. mas é um livro também, amados irmãos, que está falando de cumprimento dessas promessas. É um livro que nos traz esperança, amados irmãos. Olha que coisa interessante. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, a promessa é que eles andarão de branco. E quando a gente olha no capítulo 7, como é que eles estão? Eles estão diante do Cordeiro, correto? Vestidos de vestes brancas e de palmeiras na mão, comemorando a vitória. Folhas de palmeiras, celebrando a vitória do Cordeiro. E eles estão libertos para todo sempre. E o acusador, o mal, o anticristo, Satanás não os mais perseguirá, não os mais tentará. Eles estarão para sempre diante do Cordeiro, celebrando o Cordeiro. Então o livro do Apocalipse é um livro que fala de esperança. Então é um livro que fala de esperança. E por fim, amados irmãos, como a gente já só falou sobre 4 trombetas aqui, o livro do Apocalipse é um livro que fala de trombetas também. O livro do Apocalipse é um livro que fala também do toque de 7 trombetas. Como a gente só falou de 4, vamos ficar por aqui. O livro do Apocalipse é um livro também que anuncia os juízos de Deus sobre a terra. Então veja que o livro do Apocalipse é um livro que está falando, ele começa a falar e ele vai se intensificando. Fala de uma revelação que tem origem em Deus, que essa revelação ela foi transmitida à igreja, amém? Correto? Esse livro fala da dignidade de Deus e do Cordeiro, amém? É um livro que fala de esperança para a igreja, para o seguidor do Cordeiro. Mas é um livro também, e a gente conclui aqui, é um livro que anuncia os juízos de Deus, que há de vir sobre esse mundo, que vai se intensificar, que vai atingir esse mundo, que vai atingir toda a terra. 1/3, vocês se lembram disso? 1/3 da vegetação vai ser atingido. 1/3 da vegetação, 1/3 da terra vai ser atingido. 1/3 do mar vai ser atingido. 1/3 dos rios de água doce vai ser atingido. 1/3 do sol e da lua vai ser atingido. Amém? Então o livro do Apocalipse, amados irmãos, ele está falando disso. O livro do Apocalipse é um livro que fala dessas coisas. E para nós como igreja, isso nos ajuda a entendermos bastante, amados irmãos, acerca do fim dos tempos, acerca do final dos últimos dias. Então nós como povo de Deus, como a igreja do Cordeiro, amados irmãos e irmãs, nós temos que guardar esse livro, guardar a revelação, essa revelação que foi dada, guardar nos nossos corações. Porque se a gente não guardar essa palavra, essa revelação que foi dada nos nossos corações, quando tudo isso vier sobre o mundo, como é que nós vamos estar? Perdido. Lembra do... As crianças acho que vão gostar disso. Você lembra do...
desenho do Pica-Pau lá, que tem um lobo que fica batendo a cabeça para lá e para cá, ele fica andando para lá e para cá e não sabe. Tem um episódio que fica